Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão da European Week que estamos a celebrar na Epopeia e no portal Make It Happen. É um prazer ter-vos aqui mais uma vez, todos os que estiverem a ouvir-nos ou a ver-nos desse lado. Comigo hoje trago a minha colega Matilde, que vai se juntar a nós numa conversa que durará cerca de 40 minutos, 50 minutos, não mais. E o Nelson Dias, o nosso convidado especial, que para além de ser um convidado especial, é também uma pessoa que nós temos o prazer de ter connosco, quase numa base de trabalho diária e que nos traz sempre muitos ensinamentos e muita cultura acerca de vários assuntos relacionados com a sociedade, com a democracia e com o sermos seres de comunidade, no geral, e procurarmos muito esse equilíbrio entre aquilo que é o nosso ser individual e o nosso ser coletivo. Um, Antes de mais, apresentar o Nelson de uma forma mais formal. O Nelson Dias é consultor em várias áreas, mas sensivelmente nas suas áreas de formação, que são a sociologia, e enquanto sociólogo, tudo o que está relacionado com comunidades e com viver em comunidade acaba por fazer parte daquilo que é o seu trabalho e tem vindo a desenvolver uma série de projetos e de iniciativas muito conhecidas a nível nacional e internacional. Das suas várias atividades atuais, nós destacamos o facto de ser membro da Oficina, uma associação sem fins lucrativos que trabalha nesta vertente da dinamização da sociedade e na criação de processos participados para várias ordens, não apenas para a questão da democracia, mas também para questões relacionadas com o território e com outras áreas sociais bastante interessantes. Para além disso, é consultor do Banco Mundial, formador, um, com muito trabalho feito nessa área da formação, também a nível nacional e internacional, e um especialista em orçamentos participativos. Ele vai ter a oportunidade de fazer um enquadramento mais aprofundado sobre orçamentos participativos, mas em poucas palavras dizer que os orçamentos participativos são ferramentas de participação, em que se pretende dar ao, às pessoas, à comunidade, a capacidade de apresentar produtos, projetos, propostas, discutir essas propostas e de certa forma, votá-las para depois implementá-las com recurso a dinheiros públicos que as várias entidades que tutelam esses dinheiros públicos, nomeadamente autarquias ou até mesmo o governo, um, possam destinar um conjunto de verbas para que essas pessoas possam escolher o que é que elas querem fazer com esse dinheiro, que ao fim e ao cabo é dinheiro que é de todos, é dinheiro dos contribuintes. Isto foi a forma mais simples que eu arranjei para vos deixar esta explicação. E também mediar connosco esta conversa que vamos ter a Matilde, que vai colocar algumas questões também ao Nelson e que, de certa forma, tem aqui uma presença importante na epopeia, porque, à semelhança do que nós falámos ontem, é a pessoa que, tanto para o portal makeitappen.pt, como na parte mais comercial das empresas epopeia, tem a responsabilidade por apresentar uma perspectiva e um trabalho de desenvolvimento numa base europeia. E como estamos a celebrar a Europa, é muito importante para nós tê-la connosco e, de certa forma, irá colocar também algumas questões ao longo da sessão. E eu aproveitava também, antes de passar a palavra ao Nelson, para dizer que quem quiser fazer questões, quem quiser colocar alguma pergunta mais pertinente ao Nelson, podem comentar diretamente neste vídeo e nós vamos aqui colocando as questões que vão aparecendo e, obviamente, todas as que merecerem a nossa atenção terão resposta ao comentário por parte tanto da nossa equipa como do Nelson Dias. Um, sem me acrescentar muito mais, passava então a palavra ao nosso convidado. Nelson, fale-nos de como é que surgem os orçamentos participativos e uma
uma breve história daquilo que foi o percurso destas iniciativas a nível internacional e os reflexos que tiveram e que têm a nível nacional. Olá, boa tarde a todas e a todos. Deixem-me só começar por saudar esta iniciativa da Epopeia, do Make It Happen, de organizar uma semana dedicada à Europa e trazer a este espaço virtual uma série de convidados que põem em comum, digamos, o tema da Europa, mas em diferentes perspectivas. E, portanto, cabe-me a mim, em representação da oficina, hoje partilhar o tema dos orçamentos participativos, que é uma história com cerca de 3 décadas, mais ou menos. Digamos, os primeiros orçamentos participativos não começaram na Europa, começaram na América Latina, mais precisamente no Brasil, e só chegaram à Europa cerca, digamos, com alguma relevância passados 10, 12 anos. A primeira experiência, aliás, de orçamento participativo que se tem registro no continente europeu é de um pequeno município italiano, de Grottammare, e que foi talvez das mais relevantes experiências, inclusive italianas, ao longo destes anos. Mas, de facto, os orçamentos participativos chegam ao continente europeu, sobretudo a partir do início deste novo século, com algumas experiências muito esporádicas, digamos assim, muito disseminadas, ou pouco disseminadas, digamos assim, e sobretudo presentes em alguns países, como falei, a Itália. Depois a Espanha teve também um papel muito relevante no início destes processos na Europa, com experiências muito significativas. Recordo aqui, por exemplo, o caso de Sevilha, mas curiosamente a Espanha teve tem tido ciclos, digamos assim, de desenvolvimento dos orçamentos participativos que estão muito ligados aos ciclos políticos e eleitorais, o que não é um caso de grande sustentabilidade, se assim se pode dizer. E a Europa foi gradualmente assumindo os orçamentos participativos, numa variante diferente daquela que era a original, em que os orçamentos participativos na América Latina eram sobretudo destinados a atribuir dinheiro às carências mais básicas, fazendo assim, digamos, ações em benefício das comunidades mais excluídas e mais fragilizadas, e, portanto, era um investimento público colocado em territórios mais deprimidos, enquanto que na Europa o orçamento participativo não tem um enfoque de classe, ou nunca teve uma ambição, se assim se pode dizer, de transformação da sociedade, mas sim, sobretudo, ter um objetivo de criação de espaço de diálogo entre cidadãos e poderes governativos, que, como bem sabemos, tem vindo a regredir de forma significativa nas democracias ocidentais. E, portanto, a Europa sente e sentiu, na altura, que há um afastamento progressivo entre a classe governativa e os cidadãos, e foi descobrindo, digamos, instrumentos, formas de recriar o diálogo e essa relação que se foi perdendo, e o orçamento participativo entra, digamos assim, nessa frente, como um instrumento de diálogo, de construção da confiança. É verdade que não fica só por aí, e depois, digamos, depende muito de cada uma das experiências e de cada uma das abordagens que tem sido seguida, mas essa é, digamos, a imagem distintiva dos orçamentos participativos na Europa. O que não deixa de ser interessante, e que, apesar de podermos dizer que tem uma ambição mais recuada na Europa do que teve noutras partes do mundo, o OP tem feito um caminho muito interessante no continente europeu de grande expansão, ao ponto de agora, na atualidade, ser o continente com o maior número de orçamentos participativos a nível mundial. Segundo os últimos dados que nós conseguimos recolher o ano passado, portanto, através de uma publicação que é o Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, a Europa tem aproximadamente 4.500 experiências sinalizadas, digamos assim, que são conhecidas, embora seja expectável que não estão aqui todas sinalizadas neste livro, e, portanto, estamos certamente a tentar melhorar esse número, o que não é propriamente fácil. Mas esta é a particularidade hoje da Europa, um continente que na área do orçamento participativo se coloca na vanguarda, não apenas em número, digamos, a nível estatístico,
mas também do ponto de vista da inovação das metodologias. E há casos muito inovadores de experimentação democrática, de novos experimentalismos democráticos associados aos orçamentos participativos, inclusive no nosso país. E, portanto, esta imagem que estão a ver é o mapa que está publicado no Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, e onde se consegue perceber os países que foram sinalizados neste trabalho. E eu posso dizer, enfim, pelos dados que nós temos, que há 2 grandes blocos onde se concentram a maioria dos orçamentos participativos no continente europeu. É o caso da Europa do Sul, e aqui contabilizando sobretudo Portugal, Espanha, Itália, e depois há um outro bloco interessante, que eu diria que é formado pela Polónia, pela Alemanha e mais alguns países já no leste europeu, portanto na Europa, não na Europa Central, e que formam os 2 grandes pesos de desenvolvimento dos orçamentos participativos. Os países do norte da Europa, curiosamente, não são os mais entusiastas nestas matérias. O que é também um aspecto muito interessante, porque se nós considerarmos que é no norte da Europa que a democracia está mais desenvolvida, ou sobretudo que é no norte da Europa que nós encontramos os países com as democracias com maior qualidade em termos de índice de qualidade dos regimes, e portanto isso está estudado em muitos índices internacionais, mas não são esses países com uma elevada qualidade dos regimes democráticos que têm vindo a adotar os orçamentos participativos. Provavelmente porque consideram que não têm necessidade. Ou porque têm democracias bem mais robustas e não sentem essa necessidade. Mas no caso dos países do Sul, nós encontramos esse déficit, não é? E, portanto, uma quebra de confiança no regime, uma certa desilusão, um certo mal-estar disseminado, e o orçamento participativo entra muito por aí. E no caso europeu, há que destacar, e se calhar agora faria uma breve passagem por alguns países, e começaria por Portugal, por uma razão. Portugal é o primeiro país, a nível não apenas europeu, mas a nível mundial, a desenvolver orçamentos participativos a todos os níveis de governo de uma forma voluntária, ou seja, sem qualquer tipo de legislação que assim o obrigue. E os níveis de governo são o Governo da República, que desde 2017 iniciou também a experiência de orçamento participativo a nível nacional, e nacional também com jovens e com as escolas, envolvendo cerca de 1.500 escolas no país. Os governos regionais, dos Açores, iniciado em 2017, e o ano passado, na região autónoma da Madeira também, pelo governo regional, e com uma tradição um pouco mais larga e com mais experiência, o poder local, portanto, os municípios e mesmo juntas de freguesia, que sobretudo desde 2002, quando são sinalizadas as primeiras experiências, têm vindo a multiplicar as experiências em Portugal. E, portanto, segundo os dados que nós conseguimos apurar, entre municípios, os orçamentos participativos das escolas, que são muitos, e os orçamentos participativos nacionais e regionais, Portugal estará acima das 1.500 experiências de orçamento participativo. O que é uma marca bastante interessante e, sobretudo, porque, como digo, não há nenhum tipo de obrigação legal que crie essa condição. Que é o caso da Polónia, passando agora para o outro lado. A Polónia tem uma legislação que, aliás, tem mais do que uma legislação neste momento, mas começou com uma política nacional dirigida aos municípios rurais, pequenos, de até 30 mil habitantes, que previa um incentivo das transferências de orçamento de Estado para os orçamentos municipais de até 30% das prioridades decididas pelos municípios. E, portanto, esta legislação nacional, que no fundo significa dar mais dinheiro aos municípios que fazem orçamento participativo, para que os cidadãos possam decidir, foi uma medida muito interessante e que fez multiplicar em larga escala estes processos na Polónia, tanto que a Polónia é, na atualidade, o país europeu com o maior número de orçamentos participativos. Mas há hoje outras legislações que têm vindo a ser desenvolvidas na Polónia que tornam este processo obrigatório também em grandes cidades, não apenas nos municípios rurais. Outra das particularidades que o continente europeu tem, e se calhar a vizinha Alemanha, a vizinha da Polónia, digamos assim, é um país com cerca de 100 experiências de orçamento participativo, mas tem uma particularidade,
que Portugal teve no início, quando começou, é que os orçamentos participativos na Alemanha são, sobretudo, consultivos. Portanto, as pessoas são consultadas, dão a sua opinião, normalmente através de plataformas de internet, páginas web, podem submeter as suas ideias, como melhorar a transparência orçamental, como melhorar os serviços públicos e até propostas de algum tipo de investimento que possa ser realizado no espaço público das cidades, mas são raríssimas as experiências na Alemanha em que os municípios têm, de facto, o poder de decisão. Há 3 ou 4 experiências, lembro-me agora de Wuppertal, que é um município perto de Colónia, assim como um bairro na cidade de Berlim, portanto são muito poucas as experiências a sinalizar. E se calhar passaria também à Espanha, agora voltando à Península, porque a Espanha é um caso que eu referi há pouco de passagem, é um caso paradigmático de, em alguns aspectos, o que não deveria acontecer. Relativamente à apropriação política dos orçamentos participativos. E se isto não tem acontecido na Europa, de uma forma geral, na Espanha aconteceu, que é transformar o orçamento participativo numa bandeira política de um partido. Isso aconteceu no início e ditou uma grande instabilidade. Por exemplo, a força política espanhola que mais tem defendido o OP é a Esquerda Unida. E depois, mais recentemente também, o Podemos e, enfim, o que ali tem proliferado à volta do Podemos de coligações de esquerda, digamos assim. Mas a Esquerda Unida instrumentalizou, ou criou uma bandeira que o OP é uma marca sua, e isso ditou um insucesso do OP no momento em que a Esquerda Unida perdeu nas eleições de 2011 em Espanha, em larga medida, as autarquias que governava. Portanto, o PP tomou posse de um conjunto de municípios muito significativo e, de facto, quis distanciar da figura do OP ligado à Esquerda Unida. Isso foi depois resolvido nas eleições autárquicas de 2015, portanto, municipais, 2015 na Espanha, e aí, nessa altura, os processos voltaram novamente a desenvolver-se em Espanha, mas com uma variante que é muito interessante. A Espanha adotou um modelo muito digital de orçamento participativo. Com alguns exemplos que também procuram dar um foco nas metodologias presenciais, reuniões públicas nas comunidades, sobretudo na Andaluzia e alguns no norte de Espanha, mas há um enfoque muito grande nas tecnologias e na participação digital no país vizinho. E se calhar, permitindo também que façam perguntas e observações, para eu não estar aqui a falar sozinho, uma última nota sobre a França, porque a França é... Muito antes de saltar aqui para a França, Nelson, que tem exatamente a ver com como é que uma ferramenta que se tornou apartidarizada, ou que foi apartidarizada por um conjunto de partidos, deixa de o ser passado à atribuição de a mudança política que houve em Espanha, antes de mais. E se isso se deveu a questões legislativas ou se foi algo mais liberal que se tomou consciência? Referes à mudança política relativamente aos orçamentos participativos? Sim, sim. Sim, bom, a Espanha viveu, viveu porque eu acho que neste momento a coisa está um pouco mais equilibrada, o mesmo que o Brasil. O Brasil, o primeiro país no mundo a implementar os orçamentos participativos, teve os seus processos muito ligados a uma força política que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. E, portanto, utilizou, entre aspas, enfim, tem mérito, naturalmente, por ter sido o primeiro, mas utilizou este processo como uma bandeira política e isso criou um desgaste na medida em que todos os outros partidos que não tinham esta bandeira, depois se procuravam diferenciar com outros processos que não o orçamento participativo. E a Espanha, muito influenciada também por uma política de esquerda, digamos, através da Esquerda Unida, seguiu esse exemplo de criar uma bandeira à volta deste instrumento. E, portanto, a participação não pode ser uma bandeira de um partido, mas é uma necessidade do regime democrático, seja qual for a força política que governe uma nação, ou uma autarquia, ou uma região. E quer o Brasil, quer a Espanha, não conseguiram fazer esta gestão no início. O Brasil não conseguiu fazer de todo até agora, tanto que os processos estão numa profundíssima crise. A Espanha aprendeu a gerir isso de uma outra forma e, portanto, o OP hoje em Espanha não está, de facto, ligado a uma força política. É um instrumento de governação um pouco mais ou menos disseminado por diferentes forças políticas e coligações
embora com metodologias diferentes. Sabemos, por exemplo, a Esquerda Unida, enfim, as forças de esquerda em Espanha utilizam o OP como um espaço de criação de comunidade, de encontros através de grupos motores e, enfim, reunir as pessoas no espaço público, enquanto que outras forças políticas estão muito mais ligadas à metodologia digital, de uma página web, um processo muito mais impessoal e frio, digamos assim. E quais as vantagens e desvantagens que, na opinião do Nelson, entre os dois sistemas? Um orçamento participativo mais digital e um orçamento participativo mais físico, mais de contacto? Bem, esse é o momento em que nós estamos nesta fase agora. Portanto, nós estamos precisamente nessa altura de avaliar essas circunstâncias. Eu sou um adepto, confesso, sempre fui, de que a democracia é sobretudo diálogo, construção de confiança, concertação de interesses, reconhecimento de prioridades e, portanto, isso faz sobretudo pelo espaço presencial, cara a cara. É isso que nos dá a confiança, é isso que cria uma ligação entre as pessoas e os órgãos autárquicos ou as instâncias do governo. E, portanto, a participação presencial é um espaço que eu diria de quente, físico, de diálogo, de construção e de entendimento das diferenças. A internet tem as suas vantagens e temos que as reconhecer, mas ainda assim é um canal frio de interação. Frio na medida em que cada pessoa está no seu próprio espaço, na sua casa, e pode interagir através mediada por um instrumento digital, e isso não tem a mesma riqueza do debate público, da construção de consensos, que é algo que me parece essencial numa metodologia que procura, nomeadamente, reconstruir o diálogo e a confiança. E, portanto, acho que a internet não é suficiente para isso, mas tem muitas potencialidades. E isso é muito visível neste momento, não é? Enfim. Eu até perguntaria, no caso específico em que temos orçamentos participativos no nível nacional, por exemplo, onde as matérias que se estão a debater não são propriamente as coisas com que uma pessoa tropeça ao sair de casa. E no caso dos orçamentos participativos locais, desenvolvidos, por exemplo, por juntas de freguesia ou por autarquias, às vezes discutem-se assuntos relacionados com os problemas de determinada estrada, a apresentação de uma proposta para algo mais palpável às pessoas. Portanto, o balanço entre a tecnologia, nos casos mais generalistas, em que estamos a falar, se calhar, de opções mais estratégicas que uma comunidade possa tomar em relação aos meios públicos, e no caso de os projetos em que, ou os orçamentos participativos em que a participação é um grupo de pessoas mais restrita, local, autárquico, pode e deve ter aqui um contrapeso da participação digital versus participação física, não é? Porque no caso de um orçamento participativo nacional, a ferramenta é essencial para que o orçamento participativo de âmbito nacional funcione. Se calhar é mais dispensável nos casos em que localmente as pessoas se podem organizar e conversar e estar em consonância. Sim, isso tem muito que ver com determinadas matérias, nomeadamente também com a força política colocada no processo, com a capacidade que cada administração, seja local ou nacional, tem para gerir e para dinamizar estas iniciativas. E, portanto, eu diria que é muito mais fácil e confortável para uma autarquia ou mesmo para um governo promover um processo de orçamento participativo através de uma página de internet, enfim, de ferramentas digitais. Requer muito menos esforço e, digamos, a interação é mais distante com as pessoas. É mediada por um instrumento. Não é uma relação direta. É uma plataforma que faz essa mediação. O esforço é muito maior nos processos presenciais, em que é preciso organizar eventos, encontros, assembleias públicas, encontros de participação, sessões públicas, enfim, são muitas as denominações que têm sido utilizadas. Os formatos também, não é? E nos formatos e nas metodologias, o esforço é maior, mas o resultado é tendencialmente mais favorável. E eu dou um exemplo que acho que é muito fácil de entender, que nos permite perceber a diferença entre uma plataforma de internet para participar e um encontro público de participação. Se eu for a uma assembleia, a um encontro público de participação e levar a minha ideia, enfim, eu gostava que o meu município fizesse determinado projeto, portanto, implementasse um determinado investimento.
E se eu chegar a esse encontro e eu tiver que debater a minha ideia com outros participantes, eu vou também ter a possibilidade de compreender quais são as prioridades das outras pessoas que ali estão. E a dado momento eu sou capaz de me confrontar entre a prioridade da minha proposta e a prioridade das outras pessoas que estão naquela reunião. E isso permite-me, provavelmente, que eu mude de ideia e veja, bem, a minha proposta não é tão pertinente nem prioritária quando estou a ver outras coisas que aqui estão a ser apresentadas que são muito mais relevantes. Eu estou a dar este exemplo porque eu já vi isto acontecer em dezenas de reuniões públicas de orçamento participativo espalhadas não apenas em Portugal, mas em outros países. Isto não é fácil de acontecer na internet, porque eu, através da internet, no limite, eu não tenho que discutir com ninguém a minha ideia. Eu submeto uma proposta num formulário, depois vou ver uma listagem das propostas todas que foram submetidas e poderei ler ou não, é o caso. Enfim, posso até nem querer ler as outras propostas e, quando chegar à altura da votação, votar apenas na minha. É para percebermos a densidade de participação e de entendimento e diálogo que há nos dois casos, que são muito diferentes. Nesse contexto, Nelson, temos aqui uma questão no Facebook neste momento, do Aquiles Marreiros, que eu vou colocar no ecrã. Pergunta se as tecnologias, sobretudo em início do processo, não retiram proximidade e força aos objetivos do OP. Acho que vai completamente dentro daquilo que estamos a falar agora. Eu considero que sim, acho que... Depois, deixá-la já respondida. Obrigado. Sim, eu considero que a questão que o Aquiles Marreiros coloca é muito relevante, porque eu acho que para criar confiança, e isto é um instrumento de construção de confiança, o OP não pode começar exclusivamente por um instrumento digital, uma plataforma, tecnologias, o que seja. Eu acho que as tecnologias devem estar dentro do processo como canal alternativo para quem, por exemplo, não tem condições ou não pode numa sessão, participar num encontro público, por diversos motivos, familiares, profissionais, ou seja o que for, tem sempre a possibilidade de participar através da internet. Eu acho que devem existir essas alternativas e, portanto, o rico de um orçamento participativo é poder, a riqueza de um OP é poder conjugar os vários canais de participação, o presencial e o virtual. Não é? Mas dando primazia ao presencial, que acho que essa é que é a riqueza que este processo pode trazer. E, de facto, sim, os objetivos do OP não saem tão reforçados se estiverem exclusivamente baseados em plataformas tecnológicas. Eu perguntaria agora, em termos metodológicos, quais são os principais objetivos do OP? Isto para quem esteja a ver neste momento e esteja a apanhar esta conversa agora aqui a meio, não tenha um contexto sobre o que são os orçamentos participativos, até porque a palavra orçamento normalmente é uma palavra que nos afasta, não é? Não é propriamente uma coisa que nos aproxima. Quais são os objetivos fundamentais de um orçamento participativo, na opinião do Nelson? A questão que colocas é muito relevante porque o conceito que utilizamos é orçamento participativo, mas o essencial aqui é o participativo e o orçamento é um pretexto. E, portanto, de uma forma muito simples, a definição que podemos encontrar de orçamento participativo um pouco mais comum, sem a complexificar, enfim, porque há muitas realidades pelo mundo fora, eu diria que é o seguinte: é a possibilidade dos cidadãos poderem participar na decisão de uma parte do dinheiro público, neste caso de uma autarquia, ou de um governo regional, ou de um governo nacional. E, portanto, é a possibilidade que as pessoas têm, os municípios, a população, de poder decidir uma parte do dinheiro público, o que significa decidir onde gastar, quais são os projetos, quais são os investimentos a realizar. Isto é, digamos, a forma mais simples que eu poderia utilizar para classificar um orçamento participativo promovido por uma entidade pública de governo. Mas hoje também é necessário dizer que há outras formas de orçamento participativo que não são exclusivamente promovidas por governos públicos, digamos assim. Há orçamentos participativos promovidos por empresas. Em Portugal há vários exemplos. Eu recordo até uma multinacional portuguesa que tem representação em 4 países e decidiu fazer o orçamento participativo para os funcionários desses 4 países decidirem como melhorar as condições de trabalho no posto de trabalho. É uma experiência muito interessante. A Ordem dos Enfermeiros em Portugal está a fazer orçamento participativo também, nas suas várias delegações regionais, no Sul, por exemplo, nos Açores, recordo-me estas duas. A Ordem dos Contabilistas também está a fazer. Temos universidades a fazer orçamentos participativos. Portanto, a Universidade do Algarve, por exemplo, tinha previsto no seu plano iniciar este ano
o orçamento participativo para as suas diferentes faculdades. Enfim, imagino que a situação agora esteja um pouco hesitante, como não é caso particular do Universidade do Algarve, é global a nível mundial, e poder falar um bocadinho sobre isso depois. E temos associações também, associações de estudantes do ensino superior e outras que estão a fazer orçamento participativo com os seus membros, digamos assim. E, portanto, a metodologia do orçamento participativo deslocalizou-se da esfera do governo e tem vindo a entrar noutras esferas. Por exemplo, nas escolas. Portugal, a par dos Estados Unidos, são os 2 únicos países no mundo que têm uma maioria de orçamentos participativos promovidos por escolas e não por governos locais ou outros. E, portanto, isto é muito interessante porque é uma forma também de democratizar a relação na escola, que é um outro espaço importante e inclusive, é de grande dimensão pedagógica para as crianças e jovens que depois assumirão funções de cidadãos ativos e que poderão votar e tomar decisões, etc. Não é? E, portanto, é muito interessante que o OP, enquanto metodologia, tem-se vindo a espalhar, a disseminar por diferentes tipos de instituições, mas sempre com esta perspectiva. Reunir pessoas, colocá-las a pensar, a debater e a decidir uma parte do dinheiro de uma dada instituição, pública ou privada, ou associativa. Então, com base neste último resumo, depois de ter ouvido a análise técnica do que é um orçamento participativo, do ponto de vista de um sociólogo, quais são as valências de um orçamento participativo? Essa é uma pergunta bem complexa, porque eu sou um suspeito, porque sou naturalmente um apaixonado por esta matéria. E tenho-me dedicado muito em termos profissionais, enfim, e também por paixão ao tema, a tentar perceber os orçamentos participativos em diferentes matérias. Eu acho que há uma coisa que é muito relevante no OP. É a possibilidade de termos um instrumento que nos ajude a reconstruir o sentido de comunidade. E isto, para um sociólogo, é muito relevante, não é? Quando nós vemos uma sociedade, enfim, uma sociedade capitalista, de consumo, de exacerbar o individualismo de cada um, uma sociedade da posse, do ter, em que cada um pensa em si próprio, e onde o sentido coletivo e de comunidade se perdeu em grande medida, e, portanto, ter um instrumento que nos faz repensar o sentido de comunidade e que nós temos que viver juntos e que temos que decidir juntos as nossas prioridades, isso é de uma riqueza enorme, enorme. E claro que, enfim, os resultados que podemos obter com isto dependerão das apostas que cada um fizer e da força política e técnica que der a estes processos, mas eu acho que esta é uma força muito grande. Reconstruir o sentido de comunidade em sociedades muito individualistas. Depois, transferindo um pouco para a esfera política, o OP é um instrumento muito relevante para reconstruir confiança, e eu queria dizer que a confiança é o fator-chave da democracia, não é? Sem confiança não há regime democrático que se sustente, e, portanto, nós delegamos o poder pelo voto, e, portanto, ao delegarmos, estamos a delegar confiança, e a confiança quebrou-se em grande medida nos regimes democráticos, e é uma dupla quebra. É que não são apenas as pessoas que não confiam nas instituições e nas esferas governativas, enfim, na classe política, mas é também a classe política que muitas vezes não confia na população ou na comunidade porque acha que essa apenas está organizada em grupos de interesses, em lobbies, e não consegue ver para além disso. E, portanto, há uma dupla falta de confiança, é uma quebra muito significativa. E o OP permite-nos questionar isso e dizer, não, há aqui um espaço em que temos que nos entender. E há aqui um espaço em que temos que dialogar. E o importante é, se conseguirmos fazer isso, podemos transportar este espaço de confiança para as outras esferas da vida em comunidade e das decisões políticas, que não apenas uma parte limitada dos orçamentos que as pessoas podem decidir. E, portanto, há ganhos muito significativos. Poderíamos aqui continuar a fazer esta reflexão. E eu queria, para terminar, só esta última resposta à pergunta que colocaste, Luís, que é dizer o seguinte. Há um outro aspecto muito relevante que os orçamentos participativos estão a permitir, que é aquilo que, enfim, no meio em que trabalhamos, se utilizou como expressão uma inversão de prioridades. E, portanto, significa o quê? Se nós dermos 100% do orçamento a um executivo autárquico para decidir, ele tem as suas prioridades. Se retirarmos desses 100% uma parte do dinheiro
e portanto dissemos, bem, a população agora pode decidir aqui 10% deste dinheiro. É muito frequente que com estes 10% se verifique uma inversão das prioridades, ou seja, que as prioridades que as pessoas colocam dentro deste processo são diferentes das que o executivo eleito iria tomar com esse dinheiro. E, portanto, isto é também uma forma de democratizar a decisão, democratizar o poder, e não é perder poder, é partilhar poder. E partilhar poder é muito diferente. E é dizer que o orçamento pode ser decidido com mais pessoas e com mais visões e com maior diversidade. E, portanto, há muitos ganhos, há muitos aspectos positivos à volta do OP. Naturalmente, tudo depende da forma e da intensidade e da força que se coloca neste processo. E isso é diferente de caso para caso. Muito bem. Aproveitava agora para colocar aqui outra questão, mas antes de colocar a questão que foi soltada aqui pelas pessoas que nos seguem no Facebook, queria falar e meter aqui em destaque este livro que tem servido de base para as argumentações que temos vindo a discutir, e de certa forma criar aqui uma ligação entre este livro, o relato que ele tem do posicionamento dos OPs no mundo e daquilo que está no cenário mundial, mas focar, como fizemos há pouco, mas de uma forma talvez mais geral, a questão dos orçamentos participativos na Europa e como eles estão não só distribuídos, mas também relacionados com os tipos de governos que têm nesses países. Mas a pergunta que nos colocam, e neste caso é Margarida Rego que nos coloca. Eu acho que deixei de te ouvir agora. A questão que a nossa colega coloca aqui, Margarida Rego, é se a oficina pretende traduzir este Atlas para a língua portuguesa e, antes de mais, explicar o que é que este Atlas representa, porque já mostrámos aqui alguns dados que fazem parte do resultado deste trabalho, mas não explicámos ainda como é que surge este Atlas dos orçamentos participativos, porquê que surge, e como é que foi possível construir isto. Eu agradeço a pergunta da Margarida e dizer que em relação ao Atlas, neste momento há 3 frentes ativas, como se fossem incêndios, digamos assim, mas há 3 frentes ativas relativamente ao Atlas. Estamos a trabalhar para ter a versão portuguesa, através de um grupo de tradutores voluntários conseguimos traduzir esse livro, e agora estamos a organizar uma campanha de crowdfunding para angariar os recursos necessários aos gastos que vamos ter que assumir com a edição gráfica. E, portanto, a campanha está a decorrer há sensivelmente uma semana. O custo que prevemos, que estamos a solicitar, enfim, os apoios que estamos a solicitar são muito simbólicos, são pequenos e acreditamos que vamos conseguir angariar esses recursos. E, portanto, esperemos, provavelmente até ao verão, ter uma edição portuguesa do primeiro Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos. E a propósito dessa primeira edição, dizer que ela resulta de conjugação de esforços de várias entidades. A coordenação técnica científica coube à oficina e, portanto, à sua equipa, e a partir da sua equipa foi possível mobilizar cerca de 76 autores de 71 países no mundo para criarmos esse livro, e esse livro representa a maior base de dados que alguma vez foi construída e que nos permitiu perceber, por exemplo, que estamos muito próximos, ou já ultrapassamos os 11 mil casos de orçamento participativo no mundo. E, portanto, é inédito este número, porque todos os trabalhos anteriores feitos pela nossa equipa e por muitos outros colegas especialistas com os quais temos o prazer de colaborar, todos nós indicávamos para outros números. E, portanto, este foi uma surpresa muito, muito satisfatória, saber que, afinal, não estamos assim tão sozinhos no mundo e, portanto, somos mais de 11 mil em termos de experiências. E este livro teve o apoio da Câmara Municipal de Cascais, que custeou, digamos, a sua edição gráfica, e também sem isso não teria sido possível. E há um outro apoio importante de uma organização africana, a Endocup,
que foi nossa parceira muito relevante para nos permitir chegar a uma série de países africanos com os quais é mais difícil de comunicar por muitas razões. E este livro tem a chancela da Epopeia, que é a editora que o publicou, digamos assim. Neste preciso momento, temos 3 frentes ativas, como disse. A primeira é terminar a versão portuguesa da primeira edição. A segunda, já em curso, é a segunda edição deste Atlas. Enfim, temos aqui algumas novidades. Nós vamos atualizar dados e vamos poder alargar a outros países que não estão na primeira edição. Temos já essa confirmação através de mais autores com os quais temos vindo a trabalhar. Portanto, eu espero que cheguemos a um maior número de países. Acho que isso é já um dado que podemos assumir. E vamos trabalhar alguns indicadores novos. Não podem ser muitos, porque, enfim, não é fácil pedir a informação a tantos países. E vamos também aproveitar este Atlas para fazer um brevíssimo balanço, ainda breve, porque não é possível muito, para compreender os impactos da pandemia da Covid-19 nos orçamentos participativos. E as percepções que todos nós temos sobre isto é que há uma paragem muito generalizada destes processos no mundo, devido ao confinamento das pessoas. Não é? Portanto, o facto das pessoas não poderem sair também estão muito mais limitadas para poder participar nestes processos e a Covid-19, em alguns locais, tem imposto, digamos, também uma participação mais digital. Em Portugal há 2 ou 3 casos que estão a funcionar nessa base. Enfim, poderá acontecer noutros países, mas, portanto, vamos avaliar isso e vamos perceber o que é que isso nos vai permitir perceber também. E a terceira frente ativa é o Atlas Online. E, portanto, estamos neste momento a trabalhar também com a parceria com a Epopeia para, dentro de poucas semanas, podermos lançar o Atlas Online com os dados em português e em inglês da primeira edição e depois acrescentar a segunda edição. Queria também dizer, porque me esqueci e acho que eu tenho que o fazer, que esta segunda edição do Atlas tem um novo parceiro, que é o Banco Mundial. E, portanto, vai ser possível agregar mais um parceiro a esta segunda edição e isso só nos satisfaz e só nos honra e, portanto, penso que é muito, muito útil ter uma instituição desta dimensão interessada também neste trabalho. E no que diz respeito aos autores, como é que foi congregar todas estas pessoas que contribuíram para este livro? Estamos a falar de um livro organizado pela oficina, pelo Nelson, pela Simone e outras pessoas que estiveram envolvidas na parte de coordenação, mas aqui isto é um projeto colaborativo, não podemos deixar de frisar isso, não é? Como é que foi essa experiência? Porque, de certo, trabalhar a nível europeu é muito mais fácil do que trabalhar a nível mundial, e o que trabalhar a nível mundial por vezes leva-nos a locais onde as condições de contacto digital não são tão fáceis, não é? E já referiu aqui o apoio da instituição que deu o contributo no que diz respeito aos países da África, mas temos também uma representação mundial. Como é que foi trabalhar com parceiros espalhados pelos 4 cantos do mundo e de certa forma, como é que o facto deste projeto ser colaborativo só existe porque é colaborativo? Sim, essa é uma marca distintiva deste Atlas. Enfim, retirando o apoio, como disse, do município de Cascais, que foi muito importante para poder editar o livro, todo o restante trabalho, que é muito, baseou-se numa rede colaborativa e baseou-se na enorme generosidade dos autores. Como disse, são 76 autores de 71 países. Portanto, não foi fácil, como podem imaginar, por muitas razões. Questões linguísticas, enfim, trabalhar com múltiplos idiomas, por questões de fusos horários. Nós trabalhamos desde o Japão até ao Chile e, portanto, enfim, podem ver que nós estávamos a tentar obter dados no Japão, enviar um e-mail à noite para no dia a seguir ter respostas, a tentar enviar um e-mail de manhã para o Chile para na parte da tarde desse dia poder ter uma resposta. Enfim, tudo isto foi muito difícil e, sobretudo, foi mais difícil o seguinte. Acho que há 2 coisas que foram muito difíceis neste Atlas. Uma, como refiro, foi o continente africano. Nós estamos a falar de encontrar um autor ou grupos de autores
nestes 71 países que estão aqui referenciados neste livro. E isso é muito difícil porque qual é a pessoa que nós conseguimos localizar em todos nestes países? E em alguns casos foi muito difícil, de facto, porque não sabíamos. Nós não tínhamos a base de autores definida desde o início. Foi bola de neve, não é? E, portanto, essa parceria com um parceiro que nós temos em África, enfim, uma pessoa excepcional com quem trabalhamos há imensos anos, que nos facilitou a sua estrutura, digamos assim, e que disse, ok, nós fazemos de interlocutor para o continente africano e vamos mobilizar uma série de países. Nós aproveitámos outras redes que tínhamos em África, de outros países, pelo facto de nós próprios já temos trabalhado quer em Cabo Verde, quer em Moçambique, temos boas relações com países lusófonos, também com Angola, enfim, que começou recentemente a fazer este trabalho. E, portanto, utilizámos tudo aquilo que podíamos. E fizemos muitas pesquisas online, portanto, na internet, para tentar encontrar autores em alguns países onde também era muito difícil. E, portanto, essa foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos. Uma segunda dificuldade foi relativamente ao conceito de OP. Na metodologia, nos contactos que fizemos, estabelecemos sempre uma metodologia para dizer o que é um OP e tentámos trabalhar com os autores para que eles identificassem os processos que tinham que ver com esta metodologia, não é? Com os princípios. Não é tanto com a metodologia, mas com os princípios essenciais que dão corpo a um OP. E, portanto, foi muito difícil tudo isto, mas gratificante porque, enfim, foram meses e meses de muito trabalho, mas acho que o resultado nos dignifica e, portanto, nos honra a todos. E é um serviço público, como alguém dizia nos comentários desta conferência, é um serviço público que temos estado a prestar e em rede e a contar com a generosidade de tantos autores. E neste momento estamos a fazer esses contactos para a segunda edição. Temos já mais países confirmados e, portanto, penso que com sucesso vamos aumentar o número. Vou só ter que ligar aqui a bateria deste computador. Okay. Não sei. Eu aproveitava agora no instante também, espero que não conseguir ouvir, pelo menos. Eu aproveitava para lhe pedir este comentário mais europeu, olhando para aquilo que é o levantamento que temos em relação ao velho continente. Onde é que estão estes OPs? Nós já sabemos, grande parte deles concentrados em Portugal e na Polónia. A Polónia por uma questão legislativa, Portugal por uma questão de vontade política, uma vez que não há nenhuma lei a obrigar a que esta ferramenta seja utilizada, ao contrário da Polónia. Mas há uma coisa muito interessante a nível mundial que pelo menos eu aprendi com este processo, que me leva a questionar sobre a forma como a própria ferramenta é utilizada nos dias de hoje. Nós chegamos à conclusão, aliás, quem desenvolveu todo este trabalho mais científico chegou à conclusão de que a maior parte dos países que têm regimes totalitários têm uma maior tendência para adotar estes instrumentos de participação. Parece um pouco irónico, eu não usei esta expressão também, parece um pouco irónico, mas nos países mais ditatoriais existe uma maior pretensão para aplicar processos de participação como o OP. Será isto uma forma de dar uma sensação de opinião ou de capacidade de escolha a quem participa nestas dinâmicas de orçamento participativo em países ditatoriais? Ou isto está relacionado ou é simplesmente um mero acaso? Qual é a sua opinião? Bem, essa é uma pergunta muito, muito pertinente e o Atlas permitiu-nos também pela primeira vez perceber um pouco dessa realidade. Com este trabalho nós, enfim, mapeados os 71 países e os casos que aí acontecem, nós cruzamos essa informação com o índice da democracia no mundo, o índice do The Economist, portanto o Democracy Index do ano passado, e depois fizemos a distribuição do número de orçamentos participativos em função do tipo de regime. E conseguimos perceber uma coisa muito interessante. É que a grande maioria dos orçamentos participativos no mundo, cerca de aproximadamente 85%, estão concentrados no grupo das democracias imperfeitas, onde está Portugal, enfim, e outros países. É o grande grupo, digamos assim, das democracias imperfeitas. Depois há cerca de 4%
dos orçamentos participativos que estão sediados nos países com democracias avançadas, ou chamadas full democracies. Estas democracias, e portanto que supostamente são as mais consolidadas, não são os regimes mais propensos ao desenvolvimento dos orçamentos participativos, como eu disse há pouco. Depois encontramos cerca de 6% de casos localizados em regimes autoritários e mais ou menos 5% em regimes híbridos. E, portanto, que estão ali no intervalo entre o totalitarismo e alguns princípios de abertura à democracia. E é muito curioso esta questão, porque na prática o que é que acontece? Nós temos mais orçamentos participativos em regimes ditatoriais do que em democracias perfeitas. Isto aparentemente é um paradoxo. Porquê é que isto acontece? Porquê é que as democracias perfeitas não querem saber do OP e porquê é que os regimes totalitários estão assim mais interessados? E não há conclusões, nem ninguém tem conclusões sobre isto, mas eu tenho algumas pistas que poderia deixar. As democracias perfeitas, pelo facto de se considerarem perfeitas, não sentem necessidade de ter um instrumento de diálogo com o cidadão baseado na decisão sobre dinheiros públicos. É o caso. E, portanto, têm muitas outras ferramentas de participação e que não apostam necessariamente nesta. E alguns de orçamentos participativos nesses países são, inclusive, consultivos. No caso dos regimes totalitários, há uma coisa muito interessante, é que se consegue fazer orçamento participativo, muitas vezes, em muitos destes países, nunca utilizando, por questões óbvias, a palavra democracia. Mas sim, boa governança, diálogo, comunidade, abertura, como que a dizer o seguinte: vejam, o regime é totalitário, enfim, isto não se diz, mas o regime é totalitário, mas vejam que nós até fazemos este tipo de processos de abertura ao diálogo, damos capacidade de decisão às pessoas para escolher o que fazer com uma parte do dinheiro público. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o OP não se rege pelos princípios democráticos nestes países, mas isso não significa que a qualidade de muitos destes processos seja inferior àquilo que nós vemos em outros países. Na prática, tratam-se de regimes que, para se defenderem e para passarem uma boa imagem de abertura e de diálogo, estão disponíveis a abrir mão de uma parte do dinheiro. E abrem mão, de facto. Eu conheço muitos processos participativos e, inclusive, eu trabalhei como consultor de um caso na região de Sakhalina, enfim, no extremo oriente da Rússia, e bem sabemos que a Rússia é um país longe de democracia, e eu pude comprovar a possibilidade que ali existiu de criar um processo transparente em que as pessoas apresentaram livremente propostas, debateram e decidiram 2 bilhões de rublos, digamos, perdão, 1 bilhão de rublos, que são mais ou menos 15 milhões de euros, para uma região com a população da cidade de Lisboa, vamos assim imaginar, por comparação. E, portanto, na prática, a hipótese que eu ponho é esta. O regime totalitário aproveita o OP como um instrumento de criar paz social, uma boa imagem de abertura e de boa governança, para que o regime não seja questionado, não é? Mas nunca utilizando palavras como democracia para fazer este tipo de processo, não é? Portanto, estas são as abordagens que eu acho que podem estar a acontecer e são estes os argumentos que nos podem eventualmente ajudar a perceber porque é que os países com as democracias perfeitas não estão interessados e os países com regimes totalitários, autoritários, podem estar um pouco mais interessados nestas matérias. Agora não estou a ouvir. No caso da Europa, não temos nenhum caso de regime autoritário a apontar, correto? Bom, quer dizer, nós temos pela primeira vez na história da União Europeia um país não democrático, que é a Hungria, que faz parte da União Europeia. Mas, enfim, não temos neste momento dados suficientes para poder falar sobre isso, sobre a realidade dos processos na Hungria. Mas, enfim, temos regimes híbridos. Enfim, se olharmos para aquilo que tem acontecido na Polónia, bem sabemos que a Polónia, neste momento, feriu muitos dos princípios democráticos básicos, alguns deles, mas em simultâneo, por exemplo, é um governo que reforça transferências do Orçamento de Estado para os municípios que fazem OP, aqueles que eu falava de municípios rurais até 30 mil habitantes, criou uma legislação que obriga muitos municípios no país a fazer, são cerca de 1.800 que hoje estão a fazer este processo na Polónia,
E depois, enfim, também olhando um pouco para o leste europeu, vamos encontrar também algumas democracias um pouco mais musculadas a apostar nesta matéria. E se quisermos entrar, por exemplo, pela Ucrânia, enfim, e outros países onde há também, nesta altura, uma aposta importante. A Ucrânia, enfim, também não é um regime democrático, estará numa situação de regime híbrido, e a Ucrânia tinha, o ano passado, cerca de 200 processos de orçamento participativo, inclusive estava a fazer o processo na região da Crimeia, enfim, onde sabemos que foi ocupada pela Rússia, para tentar apoiar, através do orçamento participativo, as famílias que tinham sido desalojadas. E esteve em cima da mesa do governo da Ucrânia, depois acabou por não avançar, a criação de um orçamento participativo de âmbito nacional, de apoio ao desenvolvimento das regiões do país. E, portanto, há, naturalmente, situações na Europa de regimes híbridos, sobretudo, menos de regimes autoritários, porque essa também não é, digamos, a tipologia mais vincada no nosso continente. Não é? Ok. Temos aqui uma pergunta de uma pessoa do público, Tiago Marcos, que diz: Olá a todos, quais os principais entraves na disseminação dos OPs? Creio que a pergunta seja a nível nacional, mas podemos pensar tanto a nível nacional como a nível europeu, tentar dar aqui uma resposta a esta questão. Pois é, esta é também uma questão, enfim, poderemos ter muitas respostas para elas, mas atendendo ao facto de que num país como o nosso, que o orçamento participativo só se implementa a partir de uma autarquia ou de um governo regional ou nacional, só se implementa existindo vontade política, porque nada o obriga a fazer, começa aí o primeiro entrave. Ou seja, é preciso existir vontade política para fazer. Depois há outros entraves, não é? Que eu até, se o Tiago não se importa, em vez de utilizar a palavra entrave, vou utilizar condição. Ou seja, eu diria que há várias condições para que isto se consiga fazer. E se essas condições forem reunidas, os entraves são ultrapassados. E quais são as condições? A primeira condição é a política. Ou seja, esta que eu estava a falar. Tem que haver vontade política. Há uma outra condição que eu diria que não é exclusivamente política, mas que é ideológica. E aqui ideológica não é partidária. É ideológica dizer assim: quem acredita que a participação é um auxílio a quem governa e quem acredita que a participação é um problema para quem tem que governar. E nós temos estas culturas presentes no nosso país. Portanto, há quem acredita que fazer participação é um problema, que enfim, agora tenho que pôr as pessoas a participar, vou perder tempo, enquanto que eu posso decidir isso aqui na minha sala, no meu gabinete. Isto, enfim, é uma chatice para alguns. Para outros não. Para outros já se considera que a participação é um auxílio para quem tem que governar sociedades complexas e que assume que não conhece toda a realidade e que ter a participação dentro do processo é um auxílio. E esta condição ideológica é também uma condição que diz o seguinte: que o orçamento participativo é uma forma de compensar a lógica que existe, que é a seguinte: os muitos que votam pouco e que elegem poucos que votam muito. Enquanto que o orçamento participativo permite que muitos comecem a votar um pouco mais e a decidir também um pouco mais dos destinos das suas comunidades, enfim. E, portanto, estas duas condições, política e ideológica, são muito relevantes. Há uma condição técnica também, que em alguns municípios que eu conheço, por exemplo, são um entrave. É que as equipas são tão pequenas que, não tendo capacidade técnica, às vezes de competência e também de afetação de pessoas a este trabalho, que é exigente, pode ser um entrave. E isto é, às vezes, uma das razões pelas quais alguns municípios têm optado por uma plataforma de internet. É porque diminuem o número de técnicos porque têm uma plataforma que faz uma boa parte do trabalho. E depois há uma outra condição, em minha opinião, que é uma condição metodológica. Não basta ter vontade política. Não basta ter uma boa equipa técnica afeta ao processo. É preciso ter uma boa metodologia. E eu tenho visto ao longo destes vários anos que trabalho, enfim, praticamente 2 décadas de trabalho à volta do OP, muitos erros de metodologias têm sido cometidos e às vezes sem a capacidade de os próprios olharem para si com uma autocrítica suficiente para se questionarem e melhorarem os processos que estão a fazer. E alguns, inclusive, como não conseguem fazer, preferem abandonar os processos, e há muitos OPs suspensos ao longo dos últimos anos, que nós sabemos em Portugal. E por último, há uma outra condição que, se não for reunida, também é um forte entrave. E que eu acho que essa condição vai agora estar em cima da mesa em 2020-2021, que poderia chamar de condição societal. Ou seja,
podemos ter vontade política, podemos ter uma boa equipa técnica, podemos ter uma boa metodologia, mas se não temos uma sociedade que participa, que se apropria do processo, nós corremos o risco de ele não valer para coisa nenhuma. E, portanto, esta é uma condição que não tem que existir à partida quando se quer fazer, mas é uma condição à qual tem que se chegar para que o processo ganhe sustentabilidade. Porque a partir do momento em que o processo é ganho pelas pessoas, que elas se apoderam do processo no sentido positivo, que entendem que este é um espaço delas, elas vão reivindicar esse espaço para si, e isso vai fazer com que seja mais difícil, num contexto de alternância democrática numas eleições, que um novo executivo chegue e diga: não, eu agora já não vou fazer o OP. Bem, não vai fazer o OP, mas vai ter que responder aos milhares de municípios que anualmente estão habituados a participar, que acham que aquele espaço já é seu por poder, enfim, não institucional, mas por poder cidadão, e, portanto, terão muito menos coragem de acabar o processo se esta condição societal estiver reunida. E ela vai ser essencial. Eu estou neste momento a terminar um artigo, espero publicar em breve, sobre isto, não é? Que é dizer o seguinte: nós estamos numa altura em que a democracia representativa tem funcionado, e bem no caso português, não é? Nós vemos, houve uma grande maturidade das instituições democráticas, salvo raríssimas exceções, enfim, sabemos, mas ser capaz de gerir esta crise com consenso a bem do interesse público, do interesse nacional. E, portanto, a democracia representativa assumiu aqui uma preponderância, uma vitalidade muito significativa, e foi possível gerir o país com as pessoas fechadas em casa. Pois bem, a democracia participativa vive dias de interregno e de quase total suspensão. Os processos estão parados, há uma indefinição sobre a sua retomada, porque não se sabe, enfim, quando é que as pessoas podem começar a reunir, e a sair e fazer encontros. E, portanto, nós estamos neste momento a viver uma enorme paragem dos processos. E se nós não tivermos uma condição societal forte, assumida, corremos o risco de, em 2021, que é um ano eleitoral, temos 2 eleições pela frente, destes processos virem a ser parados novamente. Parados no sentido em que vão se dedicar às campanhas eleitorais, não vão querer misturar os processos de participação, e podemos vir a ter um segundo ano consecutivo de paragem, e, portanto, podemos vir a ter aquilo que eu tenho vindo a designar, enfim, que estará nesse artigo, que é a normalização do vazio. A normalização do vazio da participação, em 2 anos, é suficiente para, entre aspas, matar muitas destas iniciativas. E, portanto, esta condição societal é muito relevante, porque ela garante maior sustentabilidade ao processo quando ela existe. Nós sabemos que é difícil cativar a população, a sociedade, a participar, mas mais difícil é recuperar a participação de uma comunidade quando um processo desta natureza é interrompido e nasce a descrença no próprio projeto, não é? No próprio processo. Vimos isso acontecer em vários países já, o Nelson poderá também falar um pouco sobre isso, mas olhando para o caso de Portugal, nós temos também as coisas todas paradas neste momento, obviamente por causa desta pandemia, mas não só. Houve aqui processos que tiveram alguma reticência a nível político durante os últimos meses. Quer fazer algum apontamento sobre esse facto? Sim, bem, enfim, nós vivemos uma situação atípica, digamos, uma distopia, digamos, um mundo distópico, e, portanto, que as coisas deixaram de funcionar, enfim, não existe normalidade, a vida tem um interregno, para muitas pessoas não é um interregno, é definitiva a interrupção da vida, as instituições estão a aprender a trabalhar com esta realidade, as pessoas também estão a aprender a tentar trabalhar a viver nesta realidade, e, portanto, eu considero que tem sido feito um esforço muito significativo em Portugal por parte das instituições, e reconheço muito mérito às instituições em Portugal pelo que tem sido possível fazer, mas há impactos que são impossíveis de travar, não é? E quando se trava a economia, quando se trava o emprego, quando se travam inúmeras atividades, como, por exemplo, na área cultural, que é uma das áreas que maior impacto tem, e como tem o turismo também, 2 grandes áreas fragilizadas por esta pandemia, é natural que a democracia participativa
que se baseia exclusivamente na vontade política, não tem força institucional tão forte quanto isso, depende das pessoas que neste momento estão fechadas em casa, é naturalmente compreensível que a grande parte dos processos estejam suspensos. Compreendemos, temos que os compreender e temos que defender essa suspensão, porque isso era anti-cíclico face às condições em que estamos a viver. O que eu acho que é muito relevante é que, tal como se vai retomar a economia, a atividade das escolas, a atividade das diferentes instituições, a democracia participativa vai ter que ser retomada neste país, sob pena de se normalizar a paragem e dela se eternizar, e, portanto, depois é muito mais difícil retomar. E vem aí um ciclo autárquico novo, em 2021 temos eleições, e, portanto, já por norma, enfim, muitos municípios interrompem os seus processos durante esses anos eleitorais, porque, enfim, não querem, entre aspas, é o argumento que se utiliza, contaminar o processo participativo com a campanha eleitoral. Eu acho que as pessoas distinguem perfeitamente as duas coisas. Não há contaminação possível, mas, enfim, é um argumento utilizado. Portanto, o risco é esse, é que isso possa acontecer e, portanto, uma paragem de 2 anos nestes processos pode ser fatal em muitos casos mesmo. Eu acho que vamos medir qual é a solidez que a democracia participativa tem em Portugal, vamos medir o interesse, de facto, das instituições e saber se os cidadãos vão ser fortes o suficiente também para reclamar a retomada destes processos, como tudo na vida se vai retomar, com a normalidade que for possível, mas que estes processos sejam retomados também com alguma normalidade possível, até que, enfim, se encontre uma vacina e possamos estar todos um pouco mais seguros, nos encontrarmos, nos debatermos, porque este é um aspecto essencial. A democracia participativa, enfim, estes processos baseiam-se em encontros, em reuniões públicas que, em alguns casos, juntam 200 pessoas numa sala. E, portanto, isso hoje não é possível. Sabemos que não é possível e não vale a pena inventar outras alternativas pouco viáveis. Portanto, vamos ver, mas vamos ter que estar todos muito atentos. Todos nós que estamos aqui hoje, e os que estão em casa, e os que estão já fora de casa, trabalhar para que isso possa ser retomado com brevidade. Eu gostava de deixar aqui mais uma questão e depois passar a uma questão também do público que nos está a acompanhar. Mas antes de falar sobre o que a Elsa Nogueira nos questiona, eu gostava de perguntar ao Nelson, enquanto membro da oficina e a oficina enquanto dinamizadora daquilo que é a rede de autarquias participativas, o que é que vocês têm estado a fazer para tentar mitigar os impactos desta pandemia, pelo menos a nível nacional, naquilo que são os processos que estavam a decorrer ou que estão a decorrer nas várias autarquias e nas várias juntas de freguesia que fazem parte da rede de autarquias participativas. Uma das frentes de trabalho que a oficina tem nesta área da participação cidadã é a coordenação de uma rede que se chama Rede de Autarquias Participativas. É uma rede de municípios e de freguesias comprometidos com a promoção da participação cidadã. E, portanto, essa rede é composta por cerca de 60 autarquias que, nos seus respectivos territórios, estão a investir nesta modalidade de participação ou, enfim, sobretudo estão a investir no reforço da participação cidadã. E, portanto, tendo nós estado muito atentos desde o início à situação da pandemia, tentámos, enfim, começar a imaginar como é que podemos continuar a animar esta rede, porque a cooperação é essencial e, sobretudo, em tempos de crise. Como é que podemos continuar a animar esta rede no momento em que percebemos, desde cedo, que os processos de participação que essas autarquias estão a fazer iriam ser, grande parte, interrompidos ou suspensos, digamos assim. E, portanto, tratámos de, em primeiro lugar, conhecer a realidade e aplicámos um pequeníssimo questionário que nos deu muitos elementos para perceber as dificuldades que essas autarquias estavam a enfrentar. E a tendência é esta, que eu vos digo, suspensão dos processos, com raras exceções. Há 3 ou 4 casos de municípios que optaram por continuar a fazer os orçamentos participativos exclusivamente através da internet. Enfim, é uma abordagem possível, naturalmente. Mas a grande maioria não. Suspendeu os processos. E, portanto, suspendeu os processos sem data para os retomar. Sem saber se os vão retomar no segundo semestre deste ano, se os vão retomar em 2021. Enfim, não se sabe. Como há muita coisa indefinida, isto também está. E, portanto, essa foi a primeira realidade, foi diagnosticar isto. Segunda, desenvolver atividades que permitam ajudar estas autarquias a tomar decisões, seja para suspender, de que forma de suspender, seja para continuar, como forma de continuar. Organizámos também para que estas autarquias não se sintam tão sozinhas,
porque, enfim, cada um no seu local a atender às urgências que hoje todos têm que viver, organizámos videoconferências como esta, com parceiros em Itália e em Espanha, 2 dos países mais afetados no mundo pela pandemia, para perceber como é que eles estão a viver este problema, qual é o papel que os municípios hoje estão a assumir na crise e o que é que está a acontecer com os processos de participação. E, portanto, foram muito úteis esses webinars para nós percebermos e para que as nossas autarquias se sentissem também um pouco mais acompanhadas neste processo. Em terceiro, percebendo nós que os processos estavam parados e que as autarquias neste momento não tinham muitas ferramentas para dinamizar as pessoas com quem habitualmente trabalham, em particular os jovens, decidimos criar um prémio nacional, que é o prémio Eu Participo sem sair de casa ou a partir de casa. No fundo, para dar visibilidade, para valorizar e premiar as iniciativas de solidariedade cidadã promovidas por jovens até aos 30 anos no combate e na prevenção à pandemia. E nós temos estado a receber algumas candidaturas, o prazo está muito próximo do fim e, portanto, nós temos estado a receber candidaturas de jovens que, com os meios que tinham, começaram a desenvolver ações de cidadania, outra forma de participação no contexto da crise e, portanto, proporcionando assim às nossas autarquias, membros da rede, um instrumento para dizer aos seus jovens, nos seus territórios, vocês estão em casa, mas podem continuar a participar através destas modalidades mais solidárias no combate à crise. Enfim, estamos empenhados neste trabalho e estamos agora muito empenhados na retomada dos processos e, portanto, vamos certamente ter algumas novidades daqui a algum tempo. Amanhã mesmo a presidência desta rede vai reunir para tomar algumas decisões nesse sentido, certamente. Vamos agora à pergunta da Elsa. Creio que esta pergunta está relacionada também com a entrevista que deu em exclusiva à Epopeia. Faro tem a ambição de vir a ser capital europeia da cultura em 2027. Considera que este investimento pode ser determinante para unir Farense em torno de um projeto para o Conselho? Pergunta da Elsa Nogueira. Bem, eu agradeço a pergunta da Elsa e também a referência do Luís. Portanto, é uma entrevista que a Epopeia realizou e, portanto, está publicada na página. E no âmbito dessa entrevista, eu também fiz alguma referência à capital europeia da cultura que Faro ambiciona vir a ser em 2027. Portanto, eu sou uma pessoa que vive em Faro, sou natural desta cidade e, portanto, tenho por esta cidade um carinho bastante particular. E as opiniões que eu tenho sobre a cidade têm muito que ver, e aquilo que eu vou dizer, tem muito que ver com a minha experiência enquanto pessoa que nasceu e viveu nesta cidade, mas também com o que tenho podido perceber e beneficiar das viagens que tenho feito pelo mundo, em trabalho, maioritariamente, abrindo panoramas e percebendo que há muitas outras formas de gerir os territórios. E, portanto, Faro tem sido uma autarquia, a Câmara Municipal de Faro, que, como vocês sabem, quem vive na cidade, viveu sempre uma grande instabilidade em termos de executivos, porque havia uma alternância democrática muito forte, 4 em 4 anos, e, portanto, era muito difícil, durante períodos assim, criar um projeto político duradouro, uma visão para a cidade com futuro, uma visão estratégica, e, portanto, Faro perdeu imenso por essas situações. E agravou-se essa situação com alguns erros financeiros que foram cometidos na cidade de Faro, que hipotecaram a capacidade da autarquia durante muitos anos de poder fazer investimento público. E Faro, a par de tudo isto, tem um grande déficit, em minha opinião, não tem tradição participativa. Não é uma cidade, não é um concelho que tenha uma tradição de investimento na democracia participativa. E, portanto, na mobilização dos seus munícipes para a participação e para o bem comum. Não existe esta tradição em Faro. Portanto, eu nessa entrevista sugeri o seguinte, que existindo a ambição de vir a ser capital europeia da cultura e que tem sido feito, e reconhecidamente, um investimento grande da autarquia na promoção dos espetáculos na cidade, e que agora ambiciona passar de uma cidade promotora de espetáculos e de cultura para uma cidade capital europeia da cultura, há aqui um paradigma diferente. E a aposta que tem sido feita é, sobretudo, uma aposta, como eu digo, no espetáculo, e, portanto, o espetáculo precisa de espectadores.
E o que eu acho que hoje é necessário é passar da cidade dos espectadores para a cidade dos atores, ou para o conselho dos atores. Os primeiros consomem cultura, os espectadores, os segundos produzem cultura e, ao produzirem cultura, transformam o território. E aquilo que eu acho que faz muito sentido, e estou convencido que certamente os responsáveis que estão à frente desse processo estarão atentos a isso, é o de apostar fortemente numa sociedade, numa cidade e numa comunidade farense produtora de cultura que transforma o território, que dê uma marca distintiva a esta cidade, que marque um futuro para o desenvolvimento do território e, portanto, uma cultura participada. Mais do que uma cultura de consumo, uma cultura participada feita por todos e por aqueles que estão interessados. E deste ponto de vista, parecia muito relevante, tal como, enfim, jogando agora com o tema que estamos aqui a tratar hoje, que Faro pudesse, nesse trabalho, fazer ou criar um orçamento participativo para a área da cultura. Bem sabemos que Faro não tem orçamento participativo, enfim, tem um regulamento municipal aprovado em dezembro do ano passado, que não entrou em funcionamento e é provável que não volte, que não entre, que não chegue a entrar em funcionamento dada a situação que todos estamos a viver e antecipando que também o ano eleitoral que aí vem, 2021, não sabemos se vai avançar, enfim, esperemos que sim, mas faria todo o sentido que Faro pudesse fazer um orçamento participativo dirigido à cultura, dando força assim à cultura participada, o que significa que os municípios poderiam decidir uma parte do investimento da autarquia e ou do teatro municipal, o que significa que iriam decidir uma parte da programação cultural deste território. E isso eu acho que dá força ao conceito e à ideia de uma capital europeia que envolve os seus cidadãos, inclusive na decisão da programação, certamente com requisitos, com princípios, com regulamento próprio para que isso possa acontecer, mas vejo que isto poderia ser uma marca distintiva da cidade de Faro, do concelho, que está, enfim, como sabemos, empenhada em ser capital europeia, portanto, e que dá uma ênfase bastante grande à área da cultura. Esse é um processo longo e que vai exigir sempre muita análise, muita reflexão, e para o qual opiniões como a do Nelson, assim como todas as pessoas, são extremamente importantes. E, obviamente, na minha opinião, acredito que um processo desta natureza vive da participação e Faro implementou há pouco um processo de participação, neste caso para o Plano estratégico. estratégico para a cultura. Será este já um bom primeiro passo nesse caminho? Eu acho essencial que Faro faça esse trabalho. Como eu disse, Faro não tem uma tradição participativa, enfim, é uma autarquia que, ao longo dos seus diferentes mandatos, não tem feito, de facto, um investimento na mobilização dos seus cidadãos, mesmo em tempos de crise, isso não foi assim, muito evidente, não é? E o facto de agora ter tratado esta questão da cultura e a necessidade de fazer um plano estratégico para a cultura e envolver as forças vivas do território, não apenas da cidade, mas da região, é bastante positivo, é um traço distintivo e pode ser um embrião de muito mais coisas que possam ser feitas em torno do conceito da cultura, e espero que isso seja uma dinâmica para continuar. Porque eu acho que, e permitam-me este parênteses, espero que Faro seja de facto capital europeia da cultura, todos esperamos, em 2027, pelo menos todos os que são de Faro, mas eu corro o risco de, enfim, dizer aqui uma coisa que é o seguinte: mais importante do que vir a ser a capital europeia da cultura em 2027, que espero que aconteça, é o processo para que isso possa vir a acontecer. Seja Faro capital europeia ou não seja em 2027, o processo tem que ser rico, tem que ser mobilizador, tem que trazer as forças da cidade, do território, apostar na cultura participada, na produção cultural, porque isso ficará para além de 2027. 2027 será um ano em que poderá ser capital e terá imensas iniciativas e eventos. Mas nós precisamos de um processo transformador deste território e, portanto, mais do que ser capital, é o caminho para lá chegar e depois de ser capital, o que é que vai ficar neste território, o que é que vai perdurar e o que é que vai fazer a diferença. Portanto, eu acho que essa é a aposta que tem que ser feita também. Então, para voltar a falar da Europa, apesar de estarmos a falar de capital europeia da cultura, estamos a falar da Europa, mas para voltar à Europa e aos orçamentos participativos, e até porque já temos quase a duração do jogo de futebol sem intervalo, o que não é muito bom, eu tenho aqui uma questão da Sara Roque,
que acho que é demasiado longa para ser respondida, mas que ainda assim eu vou meter no ar só para, para deixar aqui um breve comentário sobre aquilo que acredita sobre este assunto, tendo em conta que Portugal está a ser bastante elogiado em plena pandemia, que prevê para o setor social ou económico no pós-pandemia em Portugal. Isto, obviamente, vou pedir para ser uma resposta mais curta possível. Sim. Bom, Apesar de ser muito difícil de conseguir dar uma resposta a esta questão em curto tempo, sendo que são previsões, são sempre previsões. Não é? claro, claro. Eu agradeço a questão da Sara e da Sara Roque, e, enfim, dizendo que não tendo nenhuma bola de cristal, tudo aquilo que eu disser são meras opiniões e eu acho que ninguém hoje tem certezas. Francamente, eu acho que apesar da dificuldade que foi decretar o confinamento, decretar o fecho das atividades, das instituições, enfim, este distanciamento social, mais difícil do que tomar essa decisão são as decisões que agora vão ter que ser tomadas sobre como retomar tudo isto. Eu acho que ninguém estava preparado para o início e muito menos vamos estar todos preparados para o que já estamos a viver e para o que vamos viver quando todos começarmos a sair de casa e começarmos a perceber os impactos que esta pandemia causou nas nossas vidas. As previsões são catastróficas, todos os indicadores dão essa informação de que nós, em alguns casos, já estamos bem pior do que o pior da crise de 2008, da crise internacional, e, portanto, os impactos sociais e económicos são muito significativos. E nós, aqui, enfim, na região do Algarve, que temos uma dupla dependência, que é uma dependência de investimento externo na área do turismo e de uma procura externa desse mesmo turismo, estamos muito vulneráveis. E, portanto, o turismo é um setor dos mais afetados. Eu acho que o turismo e a cultura são dos dois talvez mais afetados. E, portanto, considero que vamos ter um país a recuperar a várias velocidades. Há alguns setores de atividade que, tendo fechado, poderão ter maior facilidade em abrir e em retomar alguma normalidade e em recuperar o seu mercado, sobretudo aquelas unidades que ou estavam bem financeiramente ou porque são unidades familiares que não tinham grande despesa corrente nem com aluguer de espaço, nem com outro tipo de funcionamento e, portanto, que fecharam a porta, mas agora podem voltar a abrir. Essas poderão arrancar com maior facilidade e retomar a sua atividade e recuperar o mercado perdido, e, enfim. Mas há outros setores que vão ter muita dificuldade em ser retomados e não sabemos quando é que existirão condições para que tal venha a acontecer. E, portanto, o que é que vai acontecer ao Portugal social e económico no pós-pandemia? Isso já sabemos. Sabemos todos, quer dizer, a crise é gigantesca. Os dados do desemprego subiram de uma forma impressionante no Algarve, enfim, mais do que no resto do país, como também tinha acontecido na crise de 2008. E, portanto, o que temos pela frente é um enorme desafio. É um enorme desafio e as soluções estão todas a ser equacionadas neste momento, mas eu acho que ninguém ainda tem respostas claras. Eu estou a ler um relatório que foi publicado recentemente pelo Banco Mundial, que faz uma compilação das medidas que os diferentes países no mundo têm vindo a tomar exatamente para enfrentar as questões sociais provocadas pela pandemia. São de enorme diversidade e eu acho que o que vai acontecer também é que os países vão tentar perceber uns com os outros as medidas que estão a correr bem em alguns locais e aquilo que não está a fazer sentido, mas isto para dizer, e sem querer fazer aqui futurologia, só de fazer a constatação que já sabemos que a crise é muito forte e mais forte do que aquela que já vivemos em 2008 e, portanto, vamos ter que ter muita capacidade de resiliência e de recuperação, sobretudo naqueles setores em que a situação é bem mais complicada. E manter o ânimo. Manter o ânimo. Manter o ânimo. Manter o ânimo. Senão é bem mais complicado. Para fechar, Nelson, falámos há pouco do livro dos orçamentos participativos no mundo, do Atlas, que compila toda a informação recolhida em 2019 sobre a situação dos orçamentos participativos no mundo e na Europa, obviamente. Falámos também que está a decorrer uma campanha de crowdfunding. Ela ainda está ativa ou já terminou? Não, ela está ativa. Eu percebi que alguém tinha partilhado há pouco a Matilde o link. aqui o link,
caso... Ela está ativa. Na prática, enfim, se me permitem fazer alguma publicidade, nós precisamos pouco mais de 700 euros para fazer este livro, baseado no trabalho voluntário que foi feito pelos tradutores. E agora, nas doações que possam ser feitas através da campanha de crowdfunding, vamos precisar de cerca de 700 euros para conseguir fazer isto. Temos algum dinheiro já angariado e, portanto, esperamos que ainda seja possível recuperar, digamos, angariar o que nos falta para poder disponibilizar gratuitamente. Enfim, é um serviço gratuito para todos. Qualquer pessoa depois poderá fazer o download desse livro e, portanto, não é para comercializar, não há nenhum interesse nessa matéria. Portanto, há alguma informação sobre até quando é que o crowdfunding vai estar disponível? Eu não tenho presente essa data. Não creio, inclusive, que exista uma data limite para terminarmos a campanha, mas, enfim, era a nossa ambição poder angariar essa verba durante o mês de maio, para depois, em junho, julho, enfim, para o verão, podermos ter o Atlas em português disponível para todos, porque nós recebemos pedidos de uma série de pessoas de países lusófonos, também Portugal, naturalmente, mas Moçambique, Angola, do Brasil, enfim, a pedir-nos porque não fazem uma edição em português. Então, enfim, temos estado a tentar fazer isso e, portanto, passando a publicidade, os que aqui estão hoje nesta sala virtual, se puderem contribuir, agradecemos que os vossos, mesmo contributos simbólicos, serão todos úteis para conseguirmos chegar a um produto que ficará disponível para o coletivo. Certíssimo. E para fecharmos, Nelson, eu gostava de me deixasse aqui um ponto final em relação aos orçamentos participativos na Europa e à importância que este processo, sendo só um processo dos vários necessários para termos uma Europa mais participada e mais unida. Um último comentário sobre aquilo que espera dos orçamentos participativos na Europa para os próximos anos. E vamos imaginar que ultrapassarmos a pandemia e que vamos voltar à normalidade. O que é que espera pós-normalidade que aconteça com os orçamentos participativos no mundo? E até que ponto é que aquilo que hoje também se está a viver, principalmente da crescente pressão e presença de extremos, de extremas direitas e de extremas esquerdas na Europa, pode ou não vir a influenciar este processo? Bem, eu devo confessar que estou um pouco apreensivo agora por causa da questão da pandemia. Enfim, não só nos orçamentos participativos, mas sim, estamos todos apreensivos, mas também na área da participação, porque estas formas de democracia participativa não vivem com as pessoas fechadas em casa. E, portanto, enquanto que a democracia representativa pode funcionar, e funcionou bem, como sabemos, no caso português, com um grupo reduzido de pessoas a representar a população portuguesa na Assembleia da República, com um elevado consenso nacional sobre isto, a democracia participativa não funciona com as pessoas fechadas em casa. E é por isso que ela está parada e está suspensa. E, portanto, eu estou um pouco apreensivo, porque o que aconteceu em Portugal, com diversidade, com outras escalas, aconteceu pela Europa. Ou seja, os processos pararam, as pessoas também estão em confinamento, os municípios travaram os processos de participação de uma forma generalizada, estão a reinventar a relação com os municípios através da internet e, portanto, eu considero que podem daqui derivar várias tendências. Uma é de que alguns processos de participação, e daí a minha apreensão, possam vir a ficar pelo caminho, não sejam retomados, sobretudo nos casos em que a vontade política já era fraca. Não é? E, portanto, fragilizada, a vontade política, enfim, a pandemia é uma ótima desculpa para depois já não retomar o processo. Eu acho que isto vai acontecer em alguns locais. Uma outra tendência que eu acho que pode vir a acontecer é uma digitalização dos processos e, portanto, eles transitarem do espaço público para o espaço virtual, porque esse permite que funcionem mesmo durante a fase da pandemia, enfim, e de uma situação de menor ou de impossibilidade de reuniões públicas ou de menor possibilidade que isso venha a acontecer nos próximos meses.
E por último, eu acho que vai depender, porque há aqui variáveis, estas que eu digo são variáveis, enfim, transversais, mas depois há variáveis que têm que ver com cada país. Para responder à tua questão relativamente ao continente europeu. Portugal tem a particularidade de ter um ano eleitoral no próximo, em 2021. E isso é uma variável que pode dificultar a realidade portuguesa de retomada dos processos. A Espanha, por exemplo, não tem esse problema e poderá, em 2021, retomar com maior normalidade estas situações. O mesmo com outros países. Vamos ver. Eu não tenho elementos e nem quero fazer muita futurologia, mas eu acho que estas três tendências vão existir. Suspensão definitiva em alguns casos, digitalização por outro e processos que se vão retomar, mas nestes que se vão retomar podem acontecer muitas coisas. As prioridades das pessoas podem mudar, porque agora estão muito preocupadas com a pandemia e, portanto, vão certamente apresentar preocupações e propostas muito ligadas à saúde, ao setor da saúde, enfim, queremos ter condições. E depois esperemos também, porque isso aconteceu com a crise de 2008, que há alguns novos governos, que alguns governos que não estavam a fazer este processo se entusiasmem e compreendam a importância de envolver as pessoas depois de elas terem estado num processo de confinamento tão agressivo como este foi. Portanto, eu creio que, tidas em conta as diferentes variáveis de cada país, vamos assistir a tendências como esta, em alguns casos mais uma do que noutras, e portanto vamos ver, vamos aguardar e espero que o Atlas 2020, que estamos agora a produzir, nos possa trazer também mais informações sobre isso. Ok, Nelson, obrigado por esta entrevista. É sempre um prazer ter estas conversas. Nós até ontem tivemos sempre num contexto mais informal e mais dedicado às próprias relações que a Europa nos tem permitido desenvolver, e uma Europa aberta, com fronteiras abertas, com possibilidade de nos visitarmos e de viajarmos de um lado para o outro até de forma bastante fácil, trouxe uma série de oportunidades não só à comunidade Make It Happen, como às várias chancelas da epopeia, assim como à população em geral, obviamente. Hoje tivemos uma conversa mais séria, quase numa rampa de lançamento para aquilo que vai ser o encontro da manhã, em que vamos ter o professor Dr. Viriato Sormanho Marques a falar connosco sobre que Europa é esta que vem ou está a surgir agora neste pós-pandemia, se é que realmente este pós-pandemia vem fazer qualquer coisa vem trazer qualquer coisa de novo à Europa, ou simplesmente levantar problemas que já lá existiam e que de certa forma estavam encobertos. Portanto, amanhã a conversa vai ser uma conversa ainda mais conceptual naquilo que diz respeito à sua essência. Esta já o foi, e acho que fizemos uma boa gradação para falar hoje sobre orçamentos participativos. Agradeço imenso em nome da Epopeia a presença do Nelson, agradeço à oficina pela oportunidade de estar aqui connosco e também pela oportunidade de podermos trabalhar juntos em alguns dos projetos que desenvolvem, e deixar aqui o convite a todos para que queiram assistir amanhã, também por volta das 18 horas, à nossa conversa, que vai ser levada a cabo e conduzida pelo Rui Rei, e que fará, por certo, terá assuntos muito interessantes para nós podermos discutir aqui e para os quais solicito a vossa participação. Obrigado, Nelson. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado à Epopeia e felicitar-vos pelo trabalho que estão a fazer, não apenas de hoje, enfim, é uma marca que vocês têm de prestar um serviço público, um serviço à comunidade e, portanto, voltam a reforçar essa marca agora nesta semana dedicada à Europa e desejar-vos os maiores sucessos, não apenas para esta iniciativa, que sei que está a correr muitíssimo bem e amanhã vai ser coroada de êxito, mas também para o que aí temos pela frente e, portanto, continuamos juntos no caminho a trabalhar. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.